Santos 1, CRB 1. É isso que eu venho trazer pra vocês aqui, pós-jogo, pra vocês que acompanham aqui o canal Crônica Santista. Primeiramente, queria agradecer a você mesmo que tá assistindo esse vídeo, você que é santista, você que tá dando visualização pra esse vídeo aqui, depois de ver um jogo péssimo, horrível do Santos. Mas você tá aqui porque você é um santista de amor, né? Um santista que ama esse time. Um santista que não larga esse time por nada e continua vendo esses vídeos aqui, assim como eu, por exemplo, continuo assistindo as lives do Noronha, continuo assistindo os vídeos que ele faz de pós-jogo, continuo assistindo as lives do Vem Pro Peixão, continuo assistindo as lives da QTV, continuo assistindo live e vídeo do Santos, porque a gente ama esse time. E por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo, é por isso que eu comecei esse canal, é por isso que hoje oficialmente começa aqui o Crônica Santista, porque eu não aguento mais. Eu preciso opinar, eu preciso conversar sobre o Santos com alguém. Preciso de opiniões, preciso de pessoas que amam esse clube e que vão conversar comigo sobre o Santos. Então, se você é essa pessoa, cara, se inscreve aqui, deixa seu like, pelo amor de Deus, que isso vai ajudar muito a chegar esse vídeo em outras pessoas, outros santistas sofredores iguais a gente, e que querem conversar um pouco sobre o Santos e querem opinar um pouco sobre o Santos, beleza? Então, se você curte o Santos Futebol Clube, se você ama esse clube, se você curtir esse vídeo também, se inscreve aqui, deixa o seu like, ativa o sininho aí das notificações para que você possa receber mais vídeos como esse, outros pós-jogos, outras informações e tudo sobre o Santos Futebol Clube, beleza? Aqui eu não tenho muito uma regra de postar vídeo todos os dias, até porque eu tenho que trabalhar, eu preciso fazer outras coisas também, mas isso aqui é algo de opinião. Eu quero trazer opiniões, quero trazer informações pra vocês e quero falar sobre o Santos, cara. Me vi aqui numa sinuca de bico, né? Já tive páginas do Santos, já tive outras coisas, já gravei vídeos pro Instagram e tudo mais, mas o que eu gosto é isso aqui, cara, é opinar sobre o Santos, é falar sobre o Santos, é trazer um vídeo aqui pra vocês pra falar sobre futebol e sobre o que acontece dentro do clube, beleza? Então, é isso aí, vamos pro vídeo agora de fato, perdão. Vamos pro vídeo agora de fato. O Santos empatou com o CRB. Ontem eu estava em Santos, eu sou de São Paulo, gente. E ontem eu estava em Santos, queria ter assistido o jogo na Vila Belmiro e não consegui porque o ingresso era muito caro. E, gente, não vale muito a pena, né? Pelo que o Santos tá fazendo, é um ingresso caro pra gente que trabalha e pra gente que precisa sustentar uma casa, né? Eu sou casado, tenho 21 anos e sou casado com uma São Paulina. Então, ela estava comigo ontem também, eu fui à frente da Vila Belmiro, assisti um pouco do jogo lá no bar do João, lá da frente. Depois fui pro hotel que eu estava pra assistir o restante do jogo e assistir o restante de Santos e CRB. E dei graças a Deus que eu não paguei o ingresso de R$220 pra ver uma lástima daquela. O Santos empatou 1-1, o primeiro gol foi de Roleiser aí no finalzinho do primeiro tempo e logo na virada do segundo tempo ali, uns 10 minutinhos, 12 minutos ali, o Bruno Herculano fez o gol do CRB, inclusive um golaço, mas que foi entregue pelo Gil, né? O Gil foi dar um chutão e chutou no pé do cara, na frente da área, o cara tocou pro Breno Herculano, se eu não me engano o nome dele, e ele chutou um chute indefensável pro Brasão, que fez uma baita partida novamente, porém, gol do CRB, o Santos teve esse empate, depois daí, na verdade, por pura opinião, né? Estou aqui pra opinar, assim como eu disse. O Santos não fez um bom jogo, tá, gente? O Santos não jogou bem. E é isso que me pega. O Santos, ele tem um elenco que, assim, se a gente for pegar lá os 30 e poucos jogadores, se você for ver mesmo a fundo o elenco, o Santos não tem um elenco. É esse o negócio. Mas se você for ver os 11 principais ali, com os jogadores saudáveis, beleza? Neymar, Soteldo, o Barreal, o Santos tem um time legal, gente. Ontem não teve esse time por completo, mas mesmo assim, mesmo tendo metade do time como base da Série B, o Santos continua sendo melhor que o CRB, gente. Isso é indiscutível, cara. O Santos continua tendo um time melhor treinado do que o CRB, olha a moto passando, do que o CRB do Eduardo Barroca. Gente, não dá, não tem como. O Barroca, gente, assim,
Nada contra a pessoa, obviamente, né? Eu nunca aqui vou criticar jogador, treinador, indo contra a pessoa. Mas o Barroca, gente, ele não é um treinador de time grande. E é por isso que ele tá no CRB, gente. O CRB é um time grande de Alagoas. Mas não é um time grande do Brasil. O CRB tá construindo-se algo dentro do CRB. E o CRB pode sim ascender a Série A. E pode buscar uma Série A. E pode sim estar entre os principais clubes do Brasil em uma determinada temporada. Mas convenhamos que o CRB não é um time grande. Não é um time do tamanho do Santos. E, inclusive, o tamanho do time, né, no caso, o do clube, não vai importar quando os dois se enfrentam. Beleza? O Santos tem uma história gigantesca que não se compara do CRB, porém o Santos, mesmo com um elenco melhor, mesmo com uma estrutura melhor, não consegue vencer, gente, porque o futebol é dentro das 4 linhas. E o CRB fez por merecer o empate e fez por merecer até a virada, a vitória. O CRB poderia ter virado o jogo, o cara perdeu o pênalti lá no final, o David da hora, inclusive achei incrível o apelido dele, mas ele perdeu o pênalti, o Brasão pegou o pênalti no final do jogo, salvou o Santos, o Brasão salvou o Santos. Depois o Escobar salvou o Santos de novo, sendo expulso no final, segurando a camiseta de não sei quem, não sei quem, realmente não sei quem foi, mas o cara ia sair sozinho, só ele e o Brasão, o Santos ia tomar o gol, ou ia depender apenas do Brasão, cara a cara com o atacante. Ou seja, o Santos fez por merecer a derrota contra o CRB, gente. O Santos não fez por merecer uma vitória. E se você acha isso, gente, é a minha opinião, né? Eu escuto a opinião de todos e eu gosto disso, gosto que sobre o Santos a gente opine, sobre o Santos a gente fale e coloque sim as nossas opiniões, nossas ideias aqui nos comentários, por exemplo, que é o que você pode fazer agora, falando aqui sobre o que você achou do jogo, né? Mas o Santos, gente, o Santos fez por merecer a derrota, o CRB... Não, eu creio que o CRB, assim, fez por merecer a vitória pelos momentos de pênalti. Sabe, o cara foi inteligente. Pelos momentos de escapada, por exemplo, que teve do Escobar, teve que puxar o cara, porque senão ele ia sair cara a cara. É isso. Por isso o CRB fez por merecer, mas durante todo o jogo o empate foi o mais justo, gente. Tirando esses últimos 2 lances, tá? Tirando o lance do pênalti do Gil e o lance do Escobar puxando a camiseta do cara. Tirando esses 2 lances, o empate foi justíssimo dentro da Vila Belmiro. Justíssimo, cara. O Santos não jogou com imposição. O Santos não jogou sendo um mandante que manda, de fato, no jogo. Um cara que o CRB... O CRB viu com 15 minutos de jogo que não precisava ter medo do Santos. O CRB viu com 15 minutos de jogo que poderia vencer o jogo, que poderia vencer a partida. E é isso que a torcida jovem fez lá no CT. É isso que a gente, torcedor, cobra. O Santos não põe medo em ninguém com 15, 10 minutos de jogo. O adversário, seja do tamanho que for, seja quem for, sabe que não precisa ter medo do Santos. Porque o Santos, mesmo tendo um elenco interessante, sim, o Santos tem um elenco interessante, sim, o Santos não é um time péssimo, não é um elenco péssimo, os times não precisam ter medo do Santos. Me entende? Então é isso que eu queria trazer aqui pra vocês. É um pós-jogo mais opinativo. O Santos não jogou bem, tá bom? Eu não sou um cara, de verdade, eu nunca fui disso. Eu não sou um cara de trazer um nota a nota, né? Trazendo aí quem foi o melhor jogador da partida ou quem não foi, as notas que eu dou pra cada jogador. Isso eu não sou de fazer, normalmente, em mim, né? Eu não sou de fazer isso assistindo o jogo e depois do jogo, nossa, ó, dou nota 4 pra alguém. Não. Mas eu costumo dizer alguns jogadores que me despertaram um interesse na questão futebolística. Me despertaram algo que eu olhei e disse, esse cara jogou bem. Me entende? E esse cara é o Brasão, esse cara é o Roleiser. O Santos, ele tá dependendo hoje em dia de alguns jogadores, inclusive do Brasão, que eu queria deixar claro aqui pra vocês uma opinião, que o Santos dependeu do João Paulo durante 2023. Sim, o Santos dependeu do João Paulo, inclusive o João Paulo salvou o Santos muitas vezes e chegou no final do ano, quando o Santos foi rebaixado, ele foi o cara do rebaixamento porque ele dava a cara a todo instante, tá bom? É isso que tá acontecendo com o Brasão. Infelizmente, é isso que tá acontecendo com o Brasão. Brasão, óbvio, a torcida sabe que ele tá jogando muito bem, a torcida sabe que ele é um ótimo goleiro e que tá salvando o Santos. Mas quando um time começa a depender muito de um goleiro, é aí que mora o perigo. É aí que mora o momento em que há uma virada de chave e a gente vê que o Santos não é tudo isso de elenco. É aí que a gente vê
que o Santos não consegue impor seu jogo. Eu falo sobre o elenco, gente, e eu falo aqui por mim, tá bom? O Santos, ele tem, de fato, no papel, um elenco interessante. É Roleiser, é Neymar, é Soteldo, é Barreal. O Guilherme, durante o Paulistão, também foi aclamado pela torcida, por uma parte dela, tá bom? E hoje tá sendo escorraçado, né? Inclusive, eu achei que ele fez um bom Paulistão, mas ele não tá jogando bem, gente. Era sempre foi isso. O Guilherme, ele precisa se provar na Série A e ele não tá conseguindo. Beleza? O Guilherme não tá conseguindo. Mas aqui o papo não é sobre ele. O papo é sobre o elenco do Santos. O Santos tem um time interessante, gente, nas mãos. O problema é como gere isso. O problema é como a diretoria e o clube gere isso. O problema é como os atletas veem isso. E o problema é quando a gente vai enfrentar o CRB sem os nossos principais atletas. E aí sim eu posso dizer pra vocês, que foi o que eu disse, que não é um elenco tão bom. Eu falei agora há pouco, de que o Santos, a gente vê que o Santos não tem um elenco ótimo. Porque os 30 jogadores não são feitos para um time titular de 11 jogadores. Ou seja, o elenco em si, os 30 atletas, é um elenco interessante. E o que eu quero dizer com isso? É que dá para fazer mais. É que dá para tirar mais do que tá tirando hoje em dia. O Santos tem 11 jogadores titulares que não são cravados os 11 melhores do elenco. Zé Ivaldo, Gil, JP Sherman, que não tá sendo mais titular, mas foi o Arderlan, e Escobar. O Santos tem Rincon. Tem os dois volantes que estão hoje atuando, que inclusive eu não acho que eles deveriam estar atuando a todo instante, que são o João Schmidt e o Diego Pituca. Eles estão atuando no time. E aí você vai dizer que eles são péssimos, horrendos? Não, eles estiveram na Série B do clube e eles não são jogadores ridículos. Eles são jogadores pra gente se ter no banco. É esse o ponto. Hoje, dia 2 de maio de 2025, Schmidt e Pituca são jogadores pra gente ter no banco, gente. No banco, pra complementar um time, pra entrar no segundo tempo e tentar fazer alguma coisa que o treinador quer. Eles não podem ser titulares. E é aí que você começa a se aprofundar e ver que é interessante de ter esses jogadores no banco, mas não é interessante de ter eles no titular. É aí que você começa a ver que o Santos não vai ter esse elenco 100% muito bem. E eu vi gente criticando o Cleiton Xavier. Cleiton não, eu sempre falo Cleiton Xavier, gente. É Kleber Xavier o nome do treinador. Eu vi gente criticando ele no Twitter, gente, pelo amor de Deus. O cara acabou de chegar, vocês acham que em 2 dias ele vai conseguir simplesmente colocar, assim, as ideias dele dentro de um clube, dentro de um elenco? Ele não vai conseguir, gente. Foram 2 dias e o último, minha opinião, o último culpado da derrota, que pra mim é uma derrota, mas do empate contra o CRB, é Kleber Xavier. É o último culpado. Não culpem esse cara. Se ele perder contra o Grêmio domingo, não culpem esse cara. Tá bom? Olhem pro elenco, olhem pra diretoria e vejam quem realmente precisa ser cobrado dessas coisas. Não é o Kleber Xavier. Ele acabou de chegar e contra o Grêmio não vai fazer nem uma semana que esse cara tá no clube, já tem 2 jogos pra ele disputar. Ele sabia onde ele tava entrando? Sabia. Mas a culpa não é dele. De primeiro momento, a culpa não é dele. Ele precisa de tempo, ele precisa de treinamento. Assim como nós daríamos tempo para qualquer treinador do mundo e a gente pensaria nisso, precisa dar tempo para esse cara, deem tempo para ele. Ele ainda não se provou. Ele ainda não é um treinador, não teve bagagem de treinador de futebol. Hoje ele é, porque ele tá no Santos e é o treinador do Santos, mas ele não era um treinador de futebol. Mas deem tempo para esse cara. Não digo isso dizendo que ele será um ótimo treinador. Não. Estou dizendo que é o mínimo, é o respeito que você pode ter por qualquer treinador que pisaria no Santos Futebol Clube e que treinaria esse time contra o CRB e que vai treinar esse time contra o Grêmio. Tempo. O Santos precisa dar tempo aos treinadores para ver o que consegue fazer com esse time. Beleza? Não seria minha primeira opção, eu já entrei em várias coisas, mas não seria minha primeira opção o Kleber Xavier, obviamente. Inclusive eu nem lembrava dele, mas já que chegou, a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de empatia, essa é a palavra. Para um cara que acabou de chegar num projeto que está quase falido, quase, que é o Santos Futebol Clube hoje.
mas que ainda tem salvação. O Santos ainda tá no início do ano, praticamente, né? Óbvio, a gente vai pro meio do ano, gente, mas está no início do ano de Brasileiro, o Santos só jogou 6 rodadas, tá bom? O Santos é a primeira rodada da Copa do Brasil, que o Santos precisa vencer porque é mata-mata, mas estamos no início do ano de um calendário que vai contra o rebaixamento do Santos. O Santos tem que lutar pra não cair. E isso não é o que eu quero que aconteça, tá bom? Perdão, gente. Meio gripado. Mas não é o que eu quero que aconteça. Eu não quero que o Santos brigue pra não cair, mas essa é a realidade. O Santos vai brigar pra não cair. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje. E é o que esse elenco mostra. Sem o Neymar, tá bom? Com o Neymar eu acho que as coisas mudam. E aí é o ponto que eu vou trazer em outro vídeo. Mas eu acho que o Santos muda muito quando tem o Neymar. E todos aqui conseguem ver, o Santos tem outro brilho, o Santos tem outras coisas que podem agregar quando o Neymar voltar, e se ele voltar firme. Se ele continuar indo nesse vai e vem de DM, o Santos vai brigar pra não cair, gente. Essa é a realidade hoje do clube, tá bom? Pode ser que daqui 3 meses eu cale minha boca, e é o que eu quero que aconteça. São opiniões jogadas aqui que são as minhas, mas que eu quero que eu esteja errado, inclusive em muitas delas. De que o Santos vai brigar pra não cair, de que o Santos não tem... que o Santos tem um elenco interessante, mas que se você for aprofundar e precisar muito desses jogadores para serem titulares, não é um elenco bom, tá bom? Se você for necessitar de um treinador que chegue aqui em 3 jogos, mude o estilo de jogo do Santos, são esses pontos que se o Santos se apegar e se a torcida se apegar a isso, a gente vai ver que o Santos vai brigar para não cair. E eu espero que eu esteja errado. Deixe seu like, se inscreva nesse canal. Foi um pós-jogo muito diferente, tá bom? É o primeiro pós-jogo que eu faço, acho, da minha vida, sei lá, aqui no YouTube. Mas se inscreva no canal, gente, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e diga, lá, tem um louco lá que tá falando sobre o Santos, tem um maluco lá que tá lá falando nesse canal aqui, esse Crônica Santista aqui. Se inscreva, por favor, e compartilhe com esse teu amigo, essa sua amiga aí. Beleza? Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!